Sim, você pode, e não só você pode, como você vai ver neste nosso episódio, que você deve voar com o seu projeto de vida. Exatamente o que você ouviu. Hoje a temática é dedicada a pegar a vida nas mãos e a voar com os nossos sonhos. Eu estou aqui com duas das pessoas mais importantes da minha vida. Pessoal, familiar, profissional, espiritual. São pessoas que eu tive a graça, a bênção, a honra de conhecer e construir uma jornada que, com a bênção de Deus, vem mudando a educação brasileira, como você vai ver hoje aqui. Eu estou aqui com a Silvana Pepe, Tadeu Patané, que são meus sócios, meus irmãos de alma, meus parceiros de jornada, na construção da história da educação, de projeto de vida e competências socioemocionais aqui no Brasil. Sil, Tadeu, vou pedir para você se apresentar primeiro, Sil, tua formação e o que te inspirou quando foi a primeira vez que você visualizou esse caminho de trabalhar com projeto de vida e competências socioemocionais. O que estava lá no teu coração? Como semente? Onde tocou? E o que se tornou essa semente hoje para você? A mesma pergunta para o Tadeu. Léo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Sempre uma delícia. A gente tem uma relação muito mais do que de sócios, né? Uma relação muito fraterna, de verdade. Somos irmãos de almas mesmo, eu tenho certeza disso. Meu nome é Silvana Pepe, para quem não me conhece, como o Léo me apresentou, sócia dele, diretora da OPI Educação. Léo, o que me chamou a atenção para essa questão do socioemocional sempre foi o amor que eu tive pela educação. E é um amor que vem desde a minha infância. Tua mãe era educadora, minha mãe, né? educadora. A gente vai ter gente aqui nos acompanhando do mundo inteiro. Conta um pouquinho do teu background. Quem é a Silvana, né? Sim, eu sou a filha do meio de uma família, pai engenheiro, mãe professora, e a minha mãe outra apaixonada pela educação e pela música, porque ela era professora polivalente, ela trabalhava nas séries iniciais, né, na época primário, e também dava aula de música. Ela tinha formação musical, foi compositora, fez mais de 180 músicas infantis para nossa escola. Eu fui mantenedora de escola junto com ela por mais de 27 anos. E o amor pela educação, o amor pela transformação de alguém, né? De uma criança, num ser melhor, sabe? Enfim, para mim sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Fazia parte da cultura da tua casa, parte da tua da família. Cultura da família toda. Todo mundo respirava muito a questão de educação. E na época tínhamos uma educação um pouco mais rígida, né? Mas quando eu ouço você falar do mãe chata, eu acho que assim, uma das melhores coisas que me aconteceu na vida foi ter uma mãe chata. Uma mãe que exigia da gente o caráter, a educação, a honestidade, a integridade. E eu não sei se você vai lembrar, eu ainda era dona de escola e nós tivemos uma conversa num restaurante, nós dois. No Faliano. A gente ia só como uma curiosidade. Eu conheci a Silvana, vê como a roda da vida é muito mágica, né? Nós tínhamos uma amiga em comum que trabalhava no colégio da Silvana e um dia eu fui bater papo com a Silvana, depois de conversar com essa minha amiga, e a gente descobriu afinidades em termos de visão de mundo, de educação. E acho que ao final, né, Silvia ficou assim, vamos almoçar? Vamos. Aí tem um lugar aqui pertinho, chamava Paliano. E assim, mês sim, mês não, a gente tava lá. Virou um point. Eu não vendia nada para ela não vendia nada para mim. Ninguém tinha nenhum interesse além de bater um papo. E eu achava o máximo, Sil, que eu falava, nossa, essa mulher
É super elegante, super chique, super inteligente, tem uma baita experiência na área, quer conversar comigo, que era um menino, né? Eu achava aquilo, eu me sentia super feliz, porque eu sempre gostei de conversar com pessoas que pudessem me ensinar sobre a vida. E você foi e é uma dessas pessoas. Oh, que bom. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que é recíproca. Porque na época nós trocávamos muito sobre educação. Você numa visão mais da psicologia e eu numa visão mais pedagógica, e falávamos muito de educação familiar, de escola, do que estava o mundo, de como eram as crianças, de como tinham sido, se o mundo estava melhor ou pior. E eu sempre dizendo, o mundo se mantém mais ou menos igual, o que vai piorando são as pessoas, muitas vezes, pelas condições que vivem, né? E quando você começou a falar desse projeto, quando você me contou a sua história, em termos de como foi a tua escolha profissional, da onde veio, né, essa tua vontade de falar sobre isso, para que pessoas tivessem projetos de vida consistentes, íntegros. Eu fui me apaixonando, porque eu falei, é isso, né? É mais do que a gente só falar de português, matemática, história, geografia e ciências, né? A gente precisa, na escola, falar da pessoa, cuidar do desenvolvimento pessoal desse aluno. Então, foi uma paixão à primeira vista pela sua proposta, pela sua ideia, né? E depois aí fui também me especializar em competências e habilidades socioemocionais. Agora, mata uma curiosidade. A gente vê na experiência clínica que relações que começam com paixão se transformam em amizade, amor, nada, ódio, ou um mix de tudo isso, né? Porque as coisas se transformam. Aquela semente que te encantou, te apaixonou, como é que ela está hoje? Cada vez mais, porque hoje eu tenho o resultado, né? Antigamente era só um sonho, aquilo, né? Se concretizou. Que legal. E a gente tem resultados aí em mais de 1.500 escolas por esse país. A quantidade de vidas que nós já pudemos impactar. Eu ficaria aqui uma tarde inteira contando de tudo que a gente já viu, de tudo que vivemos em contato com as escolas, com os alunos, depoimentos lindos, né, de crianças que se descobriram, que descobriram as próprias habilidades e competências, que descobriram o que queriam fazer da vida, que aprenderam a se conhecer. Então, isso não tem preço, né, querido? Não tem. Mas isso é o que tem valor, né? E é isso. Sabe que hoje eu vou te contar uma coisa. Na OP, a gente tem um grupo que chama Compartilhando Vida, né? Que toda a equipe da OPE, todos os profissionais têm acesso e postam. Ah, tô viajando, cheguei, o avião atrasou, alagou, deu ruim, deu bom, almocei, cheguei da escola, olha, acabamos de fazer tal trabalho. A gente vai compartilhando o dia a dia. E hoje de manhã eu recebi, vi lá no grupo uma postagem de uma das nossas profissionais contando um trabalho lindo que uma escola falou com os alunos para fazer, e os alunos fizeram vídeos sobre saúde mental e relações saudáveis na escola. E aí eu fiquei pensando, gente, mas é que demais, no 6º ano, você já ter consciência sobre não se deixar abusar, sobre se colocar, sobre comunicação não violenta. Eu falei, cara, essa mulher vai ser uma pessoa, uma esposa, uma líder tão melhor. Quantas vezes, Léo, nas escolas, a gente conversando com alunos e falando de algum tema, de alguma questão, e ali o jovem, a criança, ter a coragem de se manifestar e de dizer, aconteceu comigo, eu fiquei triste, eu queria que os meus amigos me tratassem diferente.
E aí as crianças levantarem e abraçar essa criança. Quer dizer, a gente já passou por experiências tão muito mágicas, sólidas, né? Do que é na real, o que acontece na real, na vida de uma criança, que tem a possibilidade de falar de autoconhecimento, de escolhas, né? De falarmos de valores humanos, da responsabilidade, da empatia, enfim. É maravilhoso, é um trabalho que a gente não sente que está trabalhando, né? É verdade. A gente costuma brincar na OP, a gente, quando vai fazer as reuniões de sócios, que assim, a reunião é 3 minutos, 4, porque a gente fez, inclusive para você que é empreendedor, empresário, líder, a gente tomou uma decisão que, graças a Deus, a gente honra até hoje. A gente só decide de forma consensual. Não existe, tá bom, vai, ou não existe nós dois votamos e o outro engole. Se um vê verde, o outro vê amarelo, o outro vê roxo, a gente tem 3 caminhos. Ou, olha, dessa vez você faz e a gente te apoia, se der certo, comemoramos. Se não der, a gente aprende e está tudo certo. Ou seja, a pessoa tem autonomia se ela está convicta. O segundo, vamos pesquisar? Vamos procurar alguém que nos oriente, nos dê um caminho, um profissional, uma especialidade? Ou vamos pensar um pouco mais? Reflete, eu penso no meu lado, você pensa no teu. E é interessante que a gente consegue manter esta irmandade, né? Tadeu, além de te agradecer, você que é um irmão, assim, esses 2 seres humanos aqui, se eu vou fazer uma operação, são eles. Se eu vou fazer aniversário, são os primeiros da lista. Se eu tenho um BO, se eu estou triste, zoado, deprimido, se eu estou desencantado com a vida, é para eles que eu ligo em primeiríssimo lugar. Então, assim, obrigado, Tadeu. Sil, não preciso nem falar, você realmente é uma pessoa encantadora. Tadeuzito, como a gente se chama. Ele me chama de Leozito, eu chamo ele de Tadeuzito. Tadeuzito, me conta uma coisa. O que você lembra daquele primeiro momento em que eu fui te procurar num evento da Teenager? Aliás, se você puder dar uma palhinha rápida, o que você lembra daquela semente e como ela está hoje? Primeiramente, obrigado, Léo, né, pelo convite. Estar com vocês 2 aqui é maravilhoso, né, com a Silvana, que praticamente a gente se fala 3 a 4 vezes por dia, né, no dia a dia da OP. Mas é um prazer porque a gente, né, relembrar um pouco do passado, de onde tudo começou, e já passaram 20 anos, né? Nossa. É muita coisa, né? E muita coisa boa, né? A gente tem tanta coisa para contar. Eu acredito que é gostoso poder relembrar, poder falar um pouquinho. Principalmente quando... Vou falar isso de 2002, 2003, né? Logo quando eu te conheci. Eu trabalho ainda, né? Mas trabalhava com escolha de profissão do jovem, ajudar o jovem a escolher a profissão pela Teenager, né? Eu e a Patrícia, que é minha irmã, que também é psicóloga, e fazia já um trabalho dentro de algumas escolas, né, de orientação profissional, quando a gente chegou à conclusão que precisava fazer algo um pouco mais prático para que o aluno possa pesquisar sobre as carreiras, sobre as profissões, porque a dificuldade de uma escolha hoje, no ano de 3º ano, e não é isso, estou falando de 20 anos atrás, até hoje, se você... Eu entrei numa salas de aula agora para fazer a nossa Uniexpo, o evento de profissões, agora em maio, conversando com alunos de 9º ao 3º ano. E é impressionante como existe... As dúvidas estão aí, né? Estão aí. Porque se por um lado tem mais liberdade, por outro lado, justamente por não ter a imposição, isso também dá uma angústia. Né? E tem muitas profissões hoje. Tem muita informação, eles têm a informação na mão, é muito fácil buscar informação, mas quanto mais informação, quanto maior o leque de opções, é mais a dificuldade de escolher, né? E é legal porque quando a gente começou com esse trabalho, né, era uma dor que existia, né, das escolas, né, de poder reunir faculdades profissionais para bater papo com esses jovens. Vocês foram os primeiros, né, Tadeu? A Teenager foi a primeira empresa nesse modelo da feira de orientação profissional, levar as faculdades, as escolas, divulgar com cartazes, pesquisas. Vocês foram os empreendedores pioneiros dessa área. Né? E dentro do ambiente escolar. A gente quis sempre fazer no ambiente escolar. E a gente ouviu muita coisa na época. Mas como assim? Como é que vocês vão fazer um evento desse? Mas vocês vão ganhar dinheiro de que forma? Se você ouvisse tudo que a gente ouviu ali... Os guardiões do apocalipse. Né? Não vai dar certo, não vai dar dinheiro, não funciona. Já tentei. Eu acredito muito... Assim, eu sou um cara muito intuitivo. Né? Eu acho que a gente tem que primeiro ouvir, né, o nosso coração. Ouvir um pouco o que né,
E eu falo isso muito para os jovens, né? As coisas acontecem, calma, né? Ninguém tem a resposta na hora, né? Uhum. Eles não vão ter uma resposta na hora quando eu falo de escolha da profissão. As coisas vão acontecer, né? O que eu sempre falo? Ouve um pouquinho que está dentro de você e bota energia, bota foco e bota energia. Porque quando você faz a coisa bem feita, eu sempre fui muito assim, porque sempre fazia as coisas muito bem feitas. E aí a consequência, ela vem, fazer algo bem feito, independente de qualquer área que você está, né? A consequência vai chegar coisas boas, energia positiva sempre, pensamento positivo em tudo que você faz. Quando eu te conheci em 2003, eu estava passando por um momento que a gente estava fazendo os eventos, era um sucesso total na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. 4 mil alunos, cada evento. Sucesso. Eu recebia ônibus e ônibus do interior vindo para São Paulo e as escolas começaram a perguntar para a gente: você consegue me indicar psicólogos para fazer o trabalho de orientação profissional? Uhum. E a gente começou a reunir grupos de psicólogos para poder mandar para as escolas fazer o trabalho de autoconhecimento, porque daí os nossos eventos traziam a parte informativa. Sim. E o psicólogo trabalhava a parte... Exatamente, né? Chegou um momento, Léo, que eu tinha tanta escola pedindo profissionais que eu tinha... mas eu preciso... Eu peguei uma rede de escola que falou, não, eu quero que toda quarta-feira tenha um psicólogo na minha escola. Mas falando, eu vou achar esse ser humano. 10 escolas. Eu tinha que ter 10 psicólogos para ir nas quarta-feiras dentro do... A gente começou a ter muita dificuldade de poder ajudar, né? Uhum. E os nossos eventos crescendo. E aí é que eu falo de oportunidades, né? Foi quando eu te conheci, num evento nosso, você veio falar comigo, e na hora que você falou, deixa, eu quero te apresentar o trabalho que eu faço na minha escola, né, com uma apostila. Na hora eu falei, nossa, com uma apostila? Como é? Você me contou rapidamente, estava no meio do evento, e nós marcamos no seu consultório, lembra? Foi eu, você e a Patrícia no seu consultório, e você abriu esses livros, essa apostila, e falou, é isso que eu faço, né, na escola que eu estou. A minha cadeira é projeto de vida e eu tenho isso para o ensino médio, para todo o ensino médio. Na hora eu peguei, né, e veio na minha cabeça, falou, nossa, eu estou com tanta dificuldade de conseguir tantos profissionais, se eu tivesse uma pessoa que pudesse capacitar professores da própria escola para usar esse material, resolver todos os nossos problemas da teenager. Olha isso. Foi aí que, em meia hora de conversa, a gente chegou à conclusão que nós tínhamos, eu e a Patrícia falamos, nós temos a solução na mão, e olha aqui quem é. Olha Léo só. Fraiman está nos trazendo. Lembrando, né, que vocês eram jovens empreendedores, o exemplo do empreendedorismo, né, Léo? E que veio, né, Sil, até por uma dor. Por uma dor. É o que eu falo muito, né? Tem gente que diz, empreendedorismo é inato. Sim, é verdade, como quase tudo na vida. A gente pode ter um traço genético, sim, né? Como quase tudo na vida. Mas a genética nunca é ponto de chegada, pode ser um ponto de partida. Você pode ter um lado empreendedor. Se você for muito tolhido pela família, amigos, sociedade, aquilo lá vai virar nada, né? Às vezes você pode ter um talento incrível para esporte, ninguém te dá apoio, suporte, aquilo lá vai virar só um bate-bola bacana no domingo. Eu já li várias pesquisas que muitos empreendedores de sucesso tiveram adversidades e as tornaram soluções. E foi exatamente o meu caso, né? Não sei se você sabe, eu vou contar aqui rapidamente. Foi a partir de uma escolha, do momento da minha escolha profissional, a dificuldade que eu tive. Na época, assim, meus amigos iam para medicina, engenharia, direito, as profissões mais clássicas, tradicionais. Eu não sabia o que fazer, eu pensava em fazer direito, administração, publicidade, engenharia, arquitetura, educação física, e eu só ouvia crenças, né, que não mudaram muito. A gente vê, eu faço essas pesquisas na escola. Até hoje, né? Psicologia, profissão de mulher, engenharia, muito difícil, arquitetura, você tem que ser muito criativo para desenhar, publicidade, você tem que inventar soluções maravilhosas, educação física, você não vai ganhar dinheiro. E, assim, as pessoas muitas vezes usam mal as estatísticas. Eu vou te explicar o que significa isso. Tadeu, você vê alguma relação entre consumir picolés e morrer por afogamento? Não. Tem alguma relação? Não me parece. Silvana? Eu posso dizer que tem. Tem? Tem. O quê? O verão é mais propenso ao sorvete e a ir da praia. Tá. Então, você percebe que a gente vive um mundo de narrativas. Porque se eu disser, olha,
o picolé faz as pessoas se afogarem mais, ou as pessoas estão se afogando por causa do picolé, seria de um absurdo enorme. Mas a gente, às vezes, toma esses dados, tanto que tem um podcast que eu adoro, eu sou louco do podcast, tá? Por isso que eu inventei um. Finalmente. Que diz isso, chama Como Mentir com Estatísticas. Verdade. Então é isso, né? No verão se morre mais afogado e se toma mais picolé também. As pessoas morrem por causa do picolé. As pessoas morrem afogadas por causa do picolé. Aí poderia sair uma como é que chama? Uma manchete. Né? Picolés causam afogamento. O perigo dos picolés do verão. O perigo dos picolés do verão. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque até hoje tem gente que pensa assim, psicologia não dá dinheiro. Mas direito você vai ter mais segurança. Gente, o que é segurança? O que é certeza? Né? O Zygmunt Bauman, há mais de 20, 30 anos, cunhou a expressão que a gente estava indo para um mundo líquido. Hoje eu acho que o mundo é gasoso, né? O mundo é etéreo, não é nem líquido mais. Ele nos escapa a compreensão. E isso pode ser bom. A gente ainda vai conversar sobre isso. Eu estava em dúvida do que fazer, fiz lá o teste vocacional, não sei se você fez teste vocacional, o meu tinha umas perguntas super esquisitas. Você prefere bolar o trajeto de uma nave espacial para um país distante ou estudar antropologia de povos antigos do Peru? Eu falei, gente, não tinha o NDA. O resultado do teste foi inconclusivo, fiquei super perdido. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe o que prestar para vestibular, você acha que você não presta. Porque eu já era super sensível, tinha um monte de questão de autoestima, não confiava em mim. Porque eu tinha, assim, um primo que era o top do futebol de salão, ganhava todos os prêmios de futebol, tênis de ouro, não sei o quê. Uma prima que era super linda, todo mundo dava em cima dela. Um outro que brigava super bem, era fortão, era, né, o apelido dele era Animal. O outro era superdotado de matemática, física, ganhava todas as Olimpíadas, ele era o inteligente. Minha irmã era mais inteligente, mais forte que eu. Então eu achava que eu era o rascunho do time e ainda tinha TDAH. Imagina, hipersensível, TDAH, Nossa. O mais novo, enfim. Eu me achava meio tipo, o que eu estou fazendo no mundo? Eu não me encaixava, era uma dor minha muito grande, não me encaixava no mundo, na sociedade e tal. Aí quando veio a coisa da profissão, de novo, né? Puta, eu não me encaixo, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Fizeram o teste, ainda deu inconclusivo, eu sou um nada, cara. Porque você sofre muito nessa fase. Muito. Aí imagina, para um garoto hipersensível, que já tem essa sensação do menos, foi terrível. Aí eu fui para quê? Para o caminho mais conhecido do meu pai, que era administrador. Meu pai tinha feito engenharia, pós em administração. Nossa. Falei, vou para esse caminho. Só que eu ia mudo, saía calado, não tinha nada a ver comigo. Inteligente, minha mãe me deu o livro História Sem Fim, do Michel Ende, né? E aí falava do resgate dos sonhos, da fantasia. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ajudar as pessoas a sonhar. Eu era uma dessas pessoas que eu queria ajudar a sonhar, eu estava me salvando Você também. Você estava te salvando, é verdade. E aí eu falei, cara, olha que legal, estudar isso, sonhos. E aí, no 4º ano da faculdade de psicologia, eu li a obra do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele falava, né, que os sobreviventes de Auschwitz, que tinham esperança, resiliência, potência, apesar daquelas condições tão horríveis como um campo de concentração, eram os que tinham um para que viver. Nesse livro, ele cita pelo menos 3, 4 vezes uma frase de Nietzsche: aquele que tem um para que viver sobrevive a quase qualquer como. Falei, cara, isso tinha que virar matéria. Se uma criança, imagina, se isso é o que faz uma pessoa sobreviver com alguma saúde mental a um campo de concentração, imagina uma criança normal, se ela for ensinada isso desde cedo. E aí, desde que eu comecei como orientador do Colégio Renascença, as minhas primeiras ações no consultório, tinha sempre esse DNA, o projeto de vida. Eu vou ajudar as pessoas a encontrar o seu para quê. Eu tomei para mim que o meu para quê era ajudar as pessoas a encontrar o seu para quê. O meu projeto de vida é ajudar as pessoas a encontrar o seu projeto de vida. E isso, vou te falar, foi o que me salvou. Porque com isso eu me obriguei, por coerência, porque como eu era filho de psicólogo, eu ia falar mãe por um ato falho. Depois a gente pode até falar por quê. É porque a minha relação com a minha mãe é muito interessante. Às vezes eu acho que eu sou o pai ou mãe dela, ela é minha colega. É uma relação muito complexa, muito interessante.
e muito bonita também, se a gente pensar na profundidade. Sim. Como eu tinha esse DNA, essa ideia de fazer algo pelo mundo, para salvar o mundo, para cuidar da sensibilidade, das cores, dos amores, dos sabores, eu queria que o mundo fosse um lugar bom para viver. Falei, cara, isso tem que virar uma matéria. Isso tem que ser estudado, tem que ser ensinado. E eu lembro, Tadeu, você fala, né, que eu ia nos teus eventos, como orientador educacional, levar meus alunos, e eu falava, cara, tomara que eles adorem a vida, tomara que eles curtam. E era tudo organizadinho. Gente, os eventos da Teenage é tudo organizadinho, tem certificado, pessoal uniformizado, tem voucher de entrada, é super chique. E sempre foi assim, não é que é agora. Não, eles inventaram esse modelo no mundo da educação. E aí eu falava assim, puxa vida, eu estou ministrando uma matéria que eu sei que funciona. Eu vejo diferença nos meus alunos, eu vejo alunos que entram, às vezes, de cabeça baixa e meses depois estão com autoestima legal. Eu vejo que isso faz a diferença na vida escolar dos alunos, porque se você tem um projeto de vida, você tem uma direção profissional, você tem ambição, se você tem a competência socioemocional, por que às vezes um aluno não aprende matemática? Porque ele não tem paixão por resultado, ou porque ele não tem perseverança, ou porque ele não tem a flexibilidade para pedir ajuda, a humildade. Sim. Ou seja, muitas vezes o que está por trás do insucesso escolar é a falta de competências para lidar consigo e com as adversidades. Pedir ajuda, tentar de um outro jeito, perseverar, ter paciência, ter foco. Agora, o que ninguém nos contava é que isso tudo pode ser aprendido. E aí, quando eu conheci o teu trabalho, Tadeu, para mim, desse outro lado, foi assim, muito legal, porque eu falei, puxa, eles têm o mailing das escolas. Eu tinha estudado muito sobre empreendedorismo justamente por causa daquela crença. Você vai ficar pobre, é profissão de mulher, não tem mercado. E ainda o psicólogo, né? Se o psicólogo é bom, ele fica sem o paciente. Você já parou para pensar nisso? Você perde o paciente. Se você curar o cara, ele vai embora. Se você ajudar a escolher a profissão, ele vai, tchau, você fica sem. Então, você tem que pensar, de onde virão meus novos pacientes? Você não tem na faculdade uma aula sobre isso. Não tem mesmo. E aí eu ia buscando. Eu cheguei a ter uma hemeroteca de quase 2 metros. Hemeroteca, né? É um conjunto de artigos, notícias, materiais a respeito. Eu tinha pastas e pastas e pastas sobre felicidade, sucesso, superação, equilíbrio emocional, empreendedorismo. E isso foi o que me salvou como profissional. E isso é que ia sendo construído nos livros que eu fui mostrar para o Tadeu. Eu falei, Tadeu, isso aqui não existe. Eu ia na Barnes & Noble em Nova York, eu ia na Ateneu em Buenos Aires, nos congressos, não tinha nada sobre isso. Eu falei, bom, alguém um dia precisa criar, né? E aí, Sil, eu te pergunto, né, você... me conta um pouco mais o que você faz no dia a dia da UPE e o que você sente que mudou nos últimos anos, né? Você está há mais de 20 anos. Para quem não sabe, pessoal, a Sil é a que abre a porta de aço e a que fecha, sabe? A Sil é a nossa diretora executiva, ela que realmente ela é a mágica do circo, ela faz tudo acontecer, né? Mas conta um pouquinho como é que é teu dia a dia, o que você viu de mudanças nesse Eu quero só lembrar, antes de eu contar isso, eu quero lembrar um pouquinho o amor que você tinha por aqueles primeiros livros e que era um material denso, né? E que o dia que você me falou, Sil, eu queria trabalhar com isso aqui na escola, que eu olhei para aqueles volumes assim grossos, eu falei, então, mas a gente vai ter que dividir por faixa etária, talvez a gente tenha que fazer alguma modificação. Não, mas eu não queria que modificasse nada. Eu quero que o professor receba este material e ele trabalhe com cada faixa etária, ele fazendo a seleção do que vai ser discutido e tal. E foi muito interessante, porque foi um processo dolorido para você desconstruir num primeiro momento aquele material que era potente, ele tinha muita consistência, muito conteúdo. Você, na época, imagina, super inovador,
você já colocava muita coisa, inclusive relacionada às famílias. Sim. Né? Metodologias ativas, um monte de coisa, mas eu dizia, olha, a gente vai ter que separar. Então, o nosso caminho mais difícil foi esse. E era difícil mesmo, Sil, porque eu tinha formação de psicólogo. Sim. E quando eu conversava com o Tadeu, né, que a gente começou a crescer... Aliás, vamos só, antes de chegar nisso, acho que vale contar, né, Tadeu? Se você puder contar um pouquinho como é que foi nosso primeiro evento, porque... A gente acabou passando aqui meio rápido. Como é que foi o lançamento da OPE, o evento, a maluquice que a gente fez na época? A Silvana falou uma coisa agora, ela falou assim, vocês eram bem novinhos, né? Bem empreendedores novinhos. E é verdade, né? A gente não tinha barba branca aí. A gente botava a cara para bater e não tinha medo de nada. Quando você é jovem, você tem uma energia diferente, né? Mas é que vocês não botavam a cara, vocês botavam a cara, o braço. Tudo, né? tudo, porque tudo. Era tudo handmade, né? Era tudo a gente, era a gente. Você lembrar, vamos lembrar desse começo. Quando o Léo me apresentou as apostilas, que eu cheguei e virei, Léo, você conseguiria capacitar professores das escolas para usarem essa sua metodologia nas escolas? Ele falou, para já. Foi assim que a gente fez o primeiro... E eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. E eu estava já pensando... sempre gostei, a gente brinca, eu sempre gostei de vender o decorado. Exatamente. Cria construtora. É um ato de fé, você vê lá o decorado, você fala, eles vão terminar. E aí era assim, quando você falou, eu falei, bom, é isso, empreendedor. É porque tem gente que pensa que ser empreendedor é aproveitar uma oportunidade. Pode ser. Às vezes ser empreendedor é criar uma oportunidade. Então, quando o Tadeu falou, Sil, eu falei, vamos lá. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas eu falei, vou aprender. E na hora eu saquei, né? O Léo, eu brinco que ele é um psicólogo marqueteiro, né? Ele tem o dom da palavra, né? Então, ele convence muito fácil as pessoas, né? E aí eu brinquei e falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um lançamento desse material e no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, nós vamos encher, a Teenager vai encher e você vai fazer, né? Eu fui como mantenedora de escola. E você vai encantar as escolas, né? E aí a gente lançou a primeira capacitação, né? Para usar as apostilas. Era como é que era? Como chamava? Ele chamava Método Professor Léo Freiman, lembra? OPE, Método Professor Léo Freiman. Né? E para quem não sabe, OPE vem de orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo, porque o trabalho começou no ensino médio. Né? Começou comigo, dando aula, eu fui vendo que o trabalho funcionava, vivendo a partir de sala de aula, né? A partir de acertos e ajustes, os próprios retornos dos alunos. Eu tenho, não sei se vocês lembram, eu tenho até hoje esse material. Dei aula 11 anos em sala de aula, depois mais 13 como professor em projetos, e eu avaliava, eu como professor, a metodologia. O aluno se autoavaliava, o aluno avaliava a turma, eles entregavam trabalhos, tinha uma autopercepção do quanto ajudava na escolha profissional, no projeto de vida, e tinha nota, comentário e não tinha nome. Porque eu falava assim, se quiser me detonar, me detona, você não vai perder nada. Quiser me elogiar, me elogia, você também não vai ganhar nada. Eu só quero saber se está funcionando. Porque isso era o que ia me dando consistência para saber, isso aqui funciona. Isso aqui tem um método. Por isso que quando você falou... Eu brinco aqui que foi uma loucura, mas era uma loucura a partir de uma vivência que era real. E a gente acreditava, né, Léo? Eu sou mais da parte administrativa, eu brinco que na OP tem a Silvana e o Léo são a parte de conteúdo, né? Elas cuidam de toda a parte de conteúdo, eu fico mais na parte administrativa do negócio, né? E quando o OP veio desse sonho que o Léo trouxe e a gente, na hora, nós percebemos que era algo que poderia, sim, né, revolucionar, né, esse mercado, né? A gente colocou muita energia nisso. E o meu papel foi o quê? E agora? Como é que eu vou colocar esse projeto para andar? Né? E eu falo muito isso, né, quando converso com pessoas, empreendedores que são novos, que querem empreender alguma coisa. Né? A gente tem que começar de alguma forma. Você não vai chegar e achar que você vai começar já fazendo a melhor versão, né, do projeto. De primeira. O que a gente fez? Você vai lembrar disso. A Teenager, minha empresa, trabalhava com faculdades. Sim. Então, meus clientes eram quem? As faculdades. A primeira apostila que nós imprimimos, 3.000 apostilas para poder vender, para depois as escolas que participavam da nossa capacitação. A gente fazia a capacitação para usar a metodologia e depois vendíamos a apostila. Como é que a gente conseguiu imprimir 3.000 apostilas? Porque a gente não tinha dinheiro para tudo aquilo que a gente estava querendo fazer, né?
patrocínio das faculdades. Nós chegamos nas faculdades e falamos o seguinte, nós temos um novo projeto, vocês são parceiro da Teenager para os eventos de profissões, você não gostaria de ter sua marca estampada nas nossas apostilas que vão estar trabalhando diretamente com o ensino médio nas escolas? Foi assim que a gente começou a imprimir nossos primeiros livros, né, em 2004. Você vê, é isso que é legal a gente lembrar. Empreendedorismo é sempre um trabalho de grupo. Tem uma frase do Rafael Nadal, que é um dos maiores tenistas de todos os tempos, ele fala, né? O talento individual ganha uma partida, mas o trabalho de equipe ganha um campeonato. Ganha um campeonato. Então, eu poderia ter a melhor ideia do mundo, legal, disruptiva, um sonho, mas se não tivesse me cercado de pessoas incríveis, tanto de coração como de competências complementares à minha, de forma nenhuma a gente estaria aqui. Essa é a verdade. Por isso que eu tenho falado muito que talvez uma das maiores competências do futuro é ser bom. Eu falo isso para os pais. Teu filho é bom, teu filho é legal, tua filha é uma pessoa agradável de conviver, porque as demais competências decorrem disso. Eu falo sempre que esse negócio de dizer o importante é ser feliz, o importante não é ser feliz, o importante é ser bom. Isso. Porque felicidade vem do bem. Isso, né? e do bem comum, né, do bem Sil? comum. Exato, inclusive as pesquisas mundiais mostram isso. O fator mais determinante na felicidade de alguém é a qualidade das relações que ela tem. Mas, Tadeu, voltando na questão do empreendedorismo, você tinha alguma ideia que a gente ia chegar onde chegou? Porque, assim, se você quiser, eu falo de mim, mas você, como administrador, você pensou que ia ser, vai ser um projetinho legal, não, vai ser um negócio muito louco. Você lembra o que você sentiu? Você lembra do que a gente brincava, né? A gente falava sobre isso, né? Que eu lembro que eu falava para a Silvana. Conta aí. A gente acreditava muito nesse projeto, né? E no momento eu tive dúvidas sobre ele, né? Lógico que quando a gente pensa agora, tudo que a gente conquistou hoje, né? É fácil falar depois de 20 anos com o projeto do tamanho que está, né? Nós estamos falando hoje de mais de 1.500 escolas utilizando Você se assustava, por exemplo, quando a gente tinha, sei lá, R$1 milhão de impressão? Eu ficava louco, eu falava, gente, vou gastar R$1 milhão. Não, uma loucura. Como é que faz? Vai estocar, se molhar o estoque, seguro. Então, era uma loucura, né? Mas assim, é que eu falo daquela energia quando você é mais jovem, né? A gente não estava tanto preocupado com os problemas, né? A gente queria que o projeto andasse, a gente faria de qualquer coisa que pudesse, né? Que ele... Não tinha plano B, não tinha, né? Não tinha plano B. Exato, não tinha plano B. E como a gente prega hoje na OPE, a gente não focava no problema, focava na solução. E vamos achar caminhos. Vamos achar caminhos. Esse designer não pode fazer, vamos atrás de outro. Tá, nós fizemos a primeira capacitação que a gente fez, que a gente vendia o curso, né? Hoje a gente dá de graça para quem é cliente, mas quando a gente vendia o curso, a pessoa pagava para ser cliente. Olha que interessante, né? A gente criou um modelo, ela pagava para virar cliente, porque ela fazia o curso, né, que você ministrava da OPE. E aí tivemos o primeiro cliente que veio do Maranhão, uma escola que veio do Maranhão. E aí nós tínhamos que mandar o livro para Maranhão. Nossa, como é que faz para mandar um livro para Maranhão? Não é um livro. E ficava caro, né? Demorava 30 dias para chegar no Maranhão, né? Há 20 anos atrás o livro, né? E foi. A gente estava preocupado, não estava feliz que tinha escolas vindo de outros estados para usar a nossa metodologia. Era tudo um aprendizado, a humildade, né? A humildade é a mãe da sabedoria, né? A humildade. Vamos achar caminho, não sabemos. Tá bom, não vamos ganhar nisso, mas tá bom, agora a gente já descobriu, né? Você estava falando do lançamento no TBC, né? Te deu frio na barriga se ia dar certo, como é que ia ser? Porque eu fiquei super tranquilo, porque eu pensei assim, bom, os caras lotam evento, 3, 4 mil alunos, eles mandam bem de mercado, vamos lá, vai lotar. E foi uma loucura, né? Foi uma loucura, Léo. E eu lembro de uma frase no palco, 10 minutos antes de você entrar no palco, juntou eu, você e a Patrícia, e aí você fez uma pergunta pra gente. Tava lotada, não parava de chegar gente, né? 400 pessoas no auditório, daí você já me viram dando alguma palestra? E a gente nunca tinha ouvido você dar uma palestra. Nem eu. Né? E aí eu olhei para a Patrícia olhou para mim, e a gente pensou, em nenhum momento a gente se preocupou, né, sobre isso, em nenhum momento foi uma preocupação nossa. A gente, né, a nossa conversa inicial, quando você apresentou as apostilas e tudo que a gente veio depois conversando ao longo do tempo, né, para a gente era muito seguro que tudo que a gente estava fazendo. Mas é claro, né, você pega um material daquele, com a consistência que tinha, um material super bem feito,
né, pesquisadíssimo, com citação de N autores, com comprovação científica de um monte de coisa, você vai falar, não, ele não pode falar mal, né? Ele tem que falar então, bem, sabe, né? isso foi uma coisa que me ajudou. Muita gente fala assim, mas você não tinha medo de falar em palestra e tal. Claro, e até hoje existe, um frio na barriga quando você vai falar em público, mas a gente ia contar uma história de uma coisa que a gente saber que funciona. Sim. E lotou, né, Tadeu? Lotou. Tinha 330 Lotou. pessoas. Lotou. E eu lembro que a Eliana né, que era a diretora do colégio em que eu trabalhava, Guilherme Dumont Vilares, ela pegou o microfone. Ela deu um depoimento lindo. Nossa, eu lembro que ela falou assim, sabe aquela matéria que você... Aquele dia que tá dando tudo errado na escola, mas você sabe que lá naquela sala de aula tá acontecendo algo bom? Sabe aquela matéria que qualifica todas as demais e dá impulso, motivação e direção para tudo ou mais que se estuda? Eu nunca esqueci, aquilo me arrepiou. Eu falei, gente, nem eu sabia que o que a gente fazia era tão incrível. Eu falei, uau! E aí de lá tivemos o quê? 12 escolas, 13 que se inscreveram para a primeira capacitação, não foi? Exatamente, exatamente. E eu brinco que lá no auditório, né? Depois foi uma brincadeira que a gente usou depois, né? Que eu falava assim, Léo, vou lotar o auditório... Você se vira, faz o show. Faz o pessoal, e aí metade do auditório saia chorando da palestra dele, né? E cada vez que o pessoal saia chorando, eu falava assim, nossa, deu certo. Porque era muita emoção ali, né? Era muita emoção, né? Por que dá certo? Porque você mexeu aqui. Ó. E aí você vê que legal, né? Aquela criança super sensível, que ainda sou, né? Eu sou uma criança que cresceu, mas ainda me sinto muito menino em muita coisa. Aquela criança trabalhando em favor da sensibilidade. Aquela criança que não tinha lugar no mundo, achava, ajudando as pessoas a encontrar o seu lugar do mundo. Então, você vê que a gente pode fazer um bom uso, inclusive das nossas dores, das nossas feridas. Porque é sobre olhar as nossas sombras e fazer algo criativo com elas. Não deixar com que elas nos paralisem. Eu lembro, né? A primeira capacitação foi na Teenager, foi no meu consultório. A primeira foi na Teenager, no andar de baixo ali da Teenager. Dos porões da Teenager, gente. Era uma casinha na Rua das Rosas, número 10. 193. 193, assim, sanduíche feito pela dona Alck, da mãe chata do Tadeu. Que suco. Né? Lembra? Era tipo... O ar-condicionado portátil emprestado pela sua mãe. Minha mãe chata. E as cadeiras de plástico que nós compramos. Cadeira de plástico comprada na Center Castilho e... Com forro, aqueles forros de casamento ali, né? Não, o forro foi já no segundo. Foi a partir quando a gente tinha verba do primeiro curso. Foi um upgrade. A primeira foi cadeira de plástico branca da Center Castilho. Então é louco, né? Porque quem vê hoje que tem material didático, tem cubo, tem divulgação, tem caneca, tem equipe, tem sede, tem site, capacita. Fala, gente, era muito caseiro, era passar a manteiga no pão mesmo. Né? E a gente fazia isso porque tinha um sonho, porque a gente queria viver uma história. Não era sobre ganhar dinheiro, era sobre viver um sonho, só fazer uma história bonita, né? Mas volto a te perguntar, você tinha ideia do tamanho que ia ficar? Porque eu tenho as minhas percepções. Léo, assim, se eu for falar de acreditar, eu acreditava muito que isso daria dar certo. E posso te falar, eu acho que ainda vai dar muito mais ainda, né? Nós estamos ainda decolando esse avião, tá? Eu acho que tem muita coisa ainda para conquistar, tem muita coisa legal ainda que nós vamos, né, trabalhar com essa temática projeto de vida. Acho que, principalmente, eu falar de socioemocional hoje em dia, quem que não precisa, né? Não tem, isso... De Simone Biles exatamente. Qualquer ser humano, né? Então, assim, na época, que eu volto a falar, a gente sabia, né, e acreditava demais, né, no projeto, né? É óbvio que a vida abre portas para a gente tem que saber, né, qual você vai entrar, qual você realmente vai. E aí que eu falo de usar a intuição, de quando você abraçar a causa, botar energia, né, que dá certo, né? Em tudo que a gente faz tem que botar muita energia positiva. Mas de números, você tinha ideia dos números que a gente ia chegar, número de escola, Léo, faturamento, ou não? Curiosidade. Ideia não tinha. Tá. Ideia não tinha. Eu lembro que depois que a gente fez a parceria com a FTD, que no auditório você brincou lá do quero ter 1 milhão de amigos, são nossos estudantes, toda aquela brincadeira toda. Só para contextualizar, você que está vendo a gente, quando a gente foi procurar a FTD,
Você vê como são as Aliás, relações, posso né? fazer uma correção? Sim. Você não foi procurar Não o foi. FTD. Propor. Primeiro ela te procurou, né? Primeiro... Eu já dava palestras Isso. para a editora FTD, para os programas de PNLD, divulgação deles. Isso. E um dia, conversando com um gerente, eu falei assim, olha, eu vi que no teu catálogo não tem nada de projeto de vida e socioemocional. Eu tenho feito um trabalho lindo com meus sócios, dá resultado, é maravilhoso, é rentável, faz a diferença, motiva os alunos, atrai matrícula, as famílias vêm como um diferencial, anima toda a comunidade, é um milagre que acontece no mundo da escola. Muda tudo no game e na relação com a comunidade escolar. Ele ficou encantado. Falei, e você não quer fazer uma parceria? E ele era o gerente da FTD, né? E aí eu falei, vamos conversar sobre isso? Ele falou, vou conversar com o meu time. Né? E era interessante porque quando a gente foi para a primeira reunião ali, Nossa. uma mesa grandona, tava ali vários profissionais incríveis do mundo da educação. Antônio Rios, que era o presidente da Abre Livros, o presidente da FTD, tava lá o Ricardo Tavares, diretor-geral, Aramis, assim, profissionais muito sêniores, né? A Ceciliane Alves, que era a diretora editorial. Isso. E eu lembro, assim, foi uma das coisas que mais me arrepiou, e eu vou pedir que vocês me contem também se teve algum momento arrepiante nesses anos todos. Esse, para mim, foi um deles. Que a Ceciliane pegou e falou assim, Léo, quando me pediram para avaliar esse material, eu fiquei muito feliz. E eu percebi que eu nem precisava olhar, porque minha filha tem Verdade. aula de OPE. Verdade. Isso. Minha é filha marcante. tem aula na escola dela desta matéria e é a aula que ela mais gosta. Ela está no 8º ano, então não precisava nem avaliar. E aí eu falei, meu Deus, porque é isso, né? Você faz o certo, traz o teu melhor, se compromete com excelência, tem um material atualizado, mantém um educador e o milagre acontece. Porque aí na época a gente estava com quase 100 mil alunos. E de lá para cá a coisa explodiu exponencialmente, né? Hoje a gente Ô, Léo, quase metade do mercado hoje é nosso, né? Nós somos líderes absolutos de mercado. Não teve um ano que a gente deixou de crescer. Não teve. É uma coisa impressionante. Uma empresa que há 20 anos cresce devagar e sempre, e é bom que seja devagar, teve alguns saltos, mas sempre devagar e sempre, porque não tem corrupção, não tem venda esquisita, a gente não quer, não tem comprar escola, eu reformo a tua quadra para você. Não. A escola que adota a OPE é porque ela está compromissada com fazer a diferença da sua comunidade, que ela vê valor aqui. Então isso me encantou, esse foi um momento arrepiante para mim. E aí de lá para cá foi história, né? Porque o que era um material foi se multiplicando, o expertise da Silvana foi trazendo esse olhar pedagógico para torná-lo não Léo dependente, porque muitas pessoas na época falavam assim, eu vou adotar se o Léo vier aqui dar palestra. E aí foi um grande trabalho de formar um modelo pedagógico de capacitação e supervisão que não dependesse do Léo visitar todas as escolas. Porque imagina hoje, que tem quase 1.500 escolas. Mesmo que eu fosse a cada dia para uma no Brasil, não daria. Eu ia levar 3 anos para ver todos. E não é inteligente. A gente quer que o professor tenha autoria, que tenha a cara do professor. Claro. Não que dependa de nós, né? Senão não seria empreendedor. A gente tem que estimular o professor a ter autonomia e atitude empreendedora. Teve algum momento para vocês, assim, arrepiante? Conta aí. Para mim teve. Para mim também. Você quer contar primeiro? Eu vou contar. Para mim foi muito marcante, foi quando o Antônio Rios virou e falou assim, existe uma demanda enorme nas nossas escolas para trabalhar o projeto de vida, o socioemocional. Nós já fizemos várias reuniões para tentar, né, buscar aí um autor para começar a criar esse material, mas nós chegamos à conclusão que a gente quer se associar com os melhores. E vocês são os melhores hoje nessa temática. E o Léo, como autor, como especialista, o melhor da área. Então, para a gente é muito mais interessante ter vocês com a gente no nosso time. E aí, mais uma vez, aquilo que depois, quando a gente se reuniu, aquele nosso lado empreendedor, falou assim, bom, peraí, para se unir com uma editora do tamanho da FTD, bom, quais os pós e os contras, né, em tudo isso? Talvez a gente, quando você é dono do negócio sozinho, de repente vem uma editora daquele tamanho, mas a gente pensou,
nós temos 2 vendedores que já fazem um sucesso com esse material. Era 2 vendedores e 3, 4 sócios. Era mais eles só tem... Eu preciso falar o nome da Edna e do Jaime. Porque eles ficaram conhecidos no Brasil inteiro. E eles já vendiam muito o nosso material. Muito. Mas aí nós falamos, peraí, eles têm 400 vendedores, filial no Brasil todo. Lembra daquela escola do Maranhão, a dificuldade de mandar para o Maranhão? Agora vai ter lá no Maranhão uma filial nossa ali. Exato. Também foi uma decisão fácil, também de ter tomado, né? E sem medo, né? Sem medo de falar, não. E aí, quando você fala de números, eu comecei a acreditar de verdade que os nossos números cresceriam de forma exponencial por conta de incorporar uma editora como a FTD, né? E para mim, eu acho que vale comentar uma passagem interessante. Depois você vai me deixar contar o meu momento arrepiante, que tem um dado interessante aí que eu acho que vale compartilhar como história, né? Esse aqui é um momento histórico. Para mim foi muito significativo, Tadeu, porque a FTD topou se colocar metas de venda. E aí, para mim, foi a certeza que ia voar. Porque na hora que uma editora do tamanho da FTD, com nome, com mais de 100 anos de experiência, com todos os valores maristas, enfim, uma potência mundial, uma das maiores editoras do mundo, né? Topou se colocar metas para os próximos 5 anos, aí eu fiquei em paz, que eu falei, não, eles vão se comprometer de verdade. Porque eles têm o mesmo DNA que a gente, não é vamos ver se vai dar certo, é vamos fazer dar muito certo. E isso, para mim, aliviou muito. Então, de novo, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas vão investir no meu projeto, vou abrir uma startup, as pessoas vão investir... Às vezes não, né? O próprio Waze, o Uri Levine, o criador do Waze, um dos criadores do Waze, por 2 anos ele não teve aporte. Ele ia em rodadas de investidores e ele teve que pôr dinheiro por 2 anos. Dinheiro que nem ele tinha. Então, muitas vezes sobre isso, quando a gente conta que alugamos o TBC, podia ter dado ruim. Podia ter tudo ruim. A gente pagou o TBC, a gente pagou o transporte, pipoca, valet, né? A gente investia, porque a gente acreditava e podia ter dado ruim, deu muito bem. Mas é isso, às vezes a gente precisa ter esse compromisso de dar o nosso melhor. Porque não estava marcado que a filha da Ciliane ia ter aula. Não estava marcado que eu ia ter aquela conversa com o gerente. Mas é isso. Você fala assim, deu sorte. Eu acredito que assim, exista algo de sorte, de intangível, as curvas da vida. Mas, cara, se você não está comprometido com a excelência, a hora que vem a oportunidade, você não tem que entregar. Sim, você não tem o que entregar. Né? Fala-se o teu frio na barriga. Tudo isso que você falou aí vai me deixando mais emocionada ainda com esse meu momento impactante, porque assim, eu sempre disse que a vida te trata como você trata a vida. E eu acho que nós 3, né, essa irmandade, que eu não chamo de sociedade, nós somos pessoas no sentido de carinho, de acolhimento, de gostar de gente. Nós somos muito parecidos, né? A gente gosta muito das pessoas, a gente quer um mundo melhor, a gente briga por isso. Uhum. E eu me lembro que, ao final da reunião, quando eu fui cumprimentar o Antônio, agradecer... Aliás, foram 2 momentos impactantes. Um, quando eu vi que o contrato era de 30 anos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou estar em 30 anos? Foi, assim, muito emocionante. Olha o que eu ainda estou realizando, né, na vida. E quando eu disse, Antônio, vai dar certo, ele falou assim, olha, o material nós já tínhamos analisado, a gente já sabia da qualidade dele. O que me impressionou foi a qualidade das pessoas. Depois que eu conheci vocês... eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. E aquilo me fez chorar na hora, né? Porque é muito bom quando alguém te vê, sabe, com estes olhos, né? Como você sendo uma pessoa que realmente pode iluminar, sabe, uma pessoa capaz de acolher e capaz de brigar por algo que transforme o mundo num lugar muito melhor para se viver. E que é o nosso sonho, né? O sonho dos 3. Então, eu não tem como dar errado, né? Vocês lembram, depois de toda a reunião e tal, que eu fiquei sozinho com o Antônio Rios na sala? Que eu pedi para ficar com ele 1 minuto? Lembro. Vocês sabem o que eu falei com ele naquele momento?
Eu acho que você não contou para nós. Eu imagino que era mais no sentido de que aquilo que a gente estava combinando naquele momento fosse um compromisso dele, né, pessoal, que não se deixasse por qualquer mudança de pessoas, de direção, não deixasse isso morrer. Exatamente. Quando terminou a conversa, todo mundo se abraçando, feliz, que legal, lá. Aquele momento que você percebe que teu filho vai para a vida. Vai para a vida. Porque uma coisa assim, você ser dono de uma esfirra deliciosa, maravilhosa, era ótimo. A gente recebia muito bem, tinha um bom número de alunos, tudo fluía muito bem. E a esfirra era totalmente nossa. De repente, você vai ter um pedaço de uma pizza. Mas ela já não é mais só tua. Você vai ter um corpo editorial, você vai ter decisões, você vai ter tabela de preço. Enfim, você vai ter uma estrutura bem mais empresarial, bem mais robusta, e você vai ter um grupo maior de pessoas palpitando, debatendo, divergindo, construindo. E eu pedi para ficar com ele porque eu sabia que ele era um homem muito respeitado, não só no Grupo Marista, mas no mundo editorial. Muito. E eu falei exatamente assim para ele, e a gente já riu muito desse momento. Falei, Rios, eu quero te pedir uma coisa, mas agora para o homem Antônio. Não é para o presidente da FTD. Eu quero te pedir para a tua pessoa. Só assina isso. Se na tua alma você puder me dar a garantia de que se um dia você não estiver mais aqui, você vai deixar a estrutura bem assentada para esse projeto não morrer. Porque hoje você está aqui, você é um cara incrível, os resultados falam sobre a tua excelência, mas um dia você pode não estar aqui. E a OPE é maior do que eu. A OPE não pode morrer. A OPE é um legado pro mundo, que veio de Deus por mim, mas é pro mundo. E eu não posso aceitar que essa parceria daqui a 3 anos ou 5 ela morra, se você não estiver aqui. E dito e feito. Né? Então, assim, ali foi outro momento de... Porque ele falou, você tem a minha palavra... Me deu assim a mão. Ele era um homem muito digno, né? Ele é um homem muito digno. Muito. E sempre honrou muito o que ele prometeu. Tudo. E tá aí, né? Se hoje, cada vírgula. Quando a gente vê que sozinhos hoje nós temos praticamente metade do mercado de socioemocional, a gente vê que a FTD se compromete, né, realmente com amor e com carinho. Quando você fala de empreendedorismo, né, Léo, até para as pessoas que querem empreender, parcerias são importantes, né? Mas a gente tem que conhecer bem quem são seus parceiros. Valores a FTD em comum. É muito valores humanizada. em comum. Muito. Se casou muito com nossos valores também, né? Então exato. Foi um casamento muito bem cuidado e acho que foi muito bem escolhido. Acho que e hoje, não só o Antônio Rios, né, que você falou, né, da forma, mas todos os outros diretores hoje, exato. né? Todos eles são pessoas de palavras, sempre. pessoas que... São. Né? E não tem um consultor comercial da FTD hoje que eu tenho certeza que vai nas escolas e gostam de falar de OPI, né? Eles gostam. Gostam porque já tiveram experiência com os filhos, porque eles se encantam. Porque a gente cansa de brincar, né? A gente diz, esse trabalho não é para aluno, não, é para nós também. Isso. Porque à medida que eu estou ali ou vendendo, falando do trabalho, né, dos livros, ou eu estou na sala de aula ministrando as aulas, eu estou me preparando também, me autoconhecendo. E eu queria pegar um ganchinho do que você falou, que a OPE ela é maior do que você. E agradecer essa equipe que a gente tem, que é incrível. Que uma hora dessa deve estar aí por esse voando, Brasil literalmente. Fora, né? Incrível. E agradecer, porque não é tão fácil você captar, sabe, de forma assim muito verdadeira, né, o que nós queremos transmitir. E eles transmitem assim com uma grandeza de alma, com uma dedicação, sabe? Eu sinto que cada um deles é apaixonado por aquilo que fala, por aquilo que faz e pelo projeto OPE. E sabe então, que isso é... verdade. Para essa equipe incrível da OPE. Dizem que a equipe é a cara da dona. E é dúvida, verdade, né? Não tenho dúvida. Eu tinha o consultório de um prédio que uma época mudou o síndico e o cara era muito mal-humorado.
mas muito. Pensa uma pessoa mal-humorada. Sabe que assim, acorda torto todo dia e olha no espelho rachado? Enfim. E assim, é impressionante como em 6 meses o condomínio ficou mal-humorado. O garagista, que era um simpático, começou a ficar de mau humor. O zelador, que era uma simpatia, começou a nem dar... Enfim, de fato, o líder, ele ou pira ou inspira. Então, Silvia, assim como você elogia toda a nossa equipe, eu quero dizer do orgulho que eu tenho pelo teu trabalho. Obrigada, querido. Porque eu crio, eu me inspiro, eu tenho uma participação no APE, que eu sou o garoto propaganda, eu sou o primeiro-ministro, eu sou o conselheiro, o autor, mas eu não sou a pessoa que está lá no dia a dia, né? Porque é outra natureza o meu trabalho. Às vezes eu escrevo domingo, às vezes eu escrevo à madrugada, às vezes eu estou indo para o tênis, ouvindo um podcast e falo, não, isso aqui tem que virar uma aula. O trabalho do artista, do que cria o conteúdo, ele não tem hora. E às vezes eu marco hora, falo, não, vou escrever com a Mariana, que é a nossa editora, vou escrever com a Mariana das 10 ao meio-dia. Pô, aquele dia eu tô cansado, não quero olhar para a cara da Mariana. Ou eu não sai ideia, entende? É verdade. E aí dá 2 dias eu vejo que nem um túnel de vento. Vamos fazer um curso, não sei o quê. Então, o meu trabalho, ele tem uma natureza extemporânea, não dá para marcar hora. Não dá para marcar hora. É difícil. Então, eu tenho muita gratidão por você, com delicadeza, com diplomacia, com firmeza, conseguir animar, entrosar, cuidar, acolher e enriquecer essa equipe, porque em todas as escolas desse país eu só ouço elogio. É impressionante. Acho que num ano 2 reclamações, se muito, porque não veio mais vezes. Né? Porque é isso, da escola, no fundo, quer que a gente vá lá uma vez por mês, né? Com bolo de chocolate e pipoca quentinha. E a gente também gostaria de poder fazer isso, mas não dá. A gente vive no mundo real, físico. Nossa vontade de alma é infinita, mas o mundo é físico, real e cronológico. Então, meus parabéns, porque você também fez uma escolha arriscada. Verdade. Né? Você tinha um emprego fixo no foi sistema empreendedora de ensino. Também. E, muito empreendedora, na verdade. Falou, vou acreditar aí nesses 2 garotos, nesse sonho. Vambora. Tocou no teu, acho que tua mãe deve ter ficado muito feliz. Teu pai, que era um homem de Deus, acho que também deve ter ficado muito feliz. Falar, nossa, minha filha está levando bem para o mundo. Então, obrigado, parabéns. Né? Eu fico muito tranquilo de saber que você está ali cuidando da operação diariamente. Isso me permite criar com tranquilidade, porque eu sei que você garante a perenidade dessa missão. E ao Tadeu também, né? Tadeu é aquele administrador pé no chão. Eu chego com 1000 ideias, eu quero levar todo mundo. Quero levar todo mundo para Paris quando a gente bate meta. Eu tenho 1 milhão de sonhos, vontades, e o Tadeu é aquele que fala assim, pô, demais, a ideia é maravilhoso, mas vamos ver se dá, vamos ver como é que é. E ao mesmo tempo, né, quando veio pandemia, quando veio impeachment, quando veio um monte de crises, a gente tinha caixa para 2, 3 anos de funcionamento, se precisasse. A primeira coisa, vocês vão lembrar, quando veio a pandemia, a gente falou, bom, gente, ninguém vai perder nada, ninguém vai ser mandado embora. A gente, se precisar, vende os nossos carros, né, que não precisou, contar, a gente só cresceu, né, justamente porque a gente se reinventou também. Exatamente. Então, Tadeu, também os parabéns, porque você é um cara sensível, né, idealista, intuitivo, mas extremamente pé no chão. Nesses mais de 20 anos, o APE nunca atrasou um salário, né, nunca deixou de acompanhar o mercado e procurar a melhor condição possível, né? Então, parabéns também, porque não é fácil gerenciar. Hoje a gente tem livros de 4 anos até o ensino médio, é uma operação muito complexa, escola pública, escola privada, vários títulos, sistema, enfim, a operação financeira ela é muito complexa. E você cuida da parte, né, de contato com contador, advogado, um monte de questões que, graças a Deus, você cuida disso. Que eu me formei psicólogo, educador. O Tadeu cuida. Então, você vê como é um trabalho de constelação. Tudo é uma construção,
tudo é uma constelação e tudo é uma construção, né? Então, eu quero agradecer vocês demais. A gente está indo aqui, infelizmente, para o nosso momento final. Passou depressa. As coisas boas passam Passam depressa. rápido. Mas eu quero perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem, né, do que ficou para você de mais especial, né? Não desta nossa conversa, desses 20 anos, né? Imaginando que a gente agora vai ter mais 20, mais 20, mais 20, se Deus quiser 120, se Deus quiser nossos bisnetos vão ver isso aqui, vão falar, nossa, isso aqui foi do teu bisavô, né, que criou. Ele vai estar dando aula no éter, via Plic-Ploc, porque hoje é o TikTok, vai ser o Plic-Ploc, que vai o professor chegar na sala de aula de algum outro jeito, flutuando, sei lá o que vai ser. É o nosso sonho, né, que não termine nunca essa palavra, que ela ecoe para a humanidade. Mas queria te perguntar se vocês têm uma mensagem que você deixaria para alguém que tem um sonho, do que ficou para você nesses 20 anos de atitude empreendedora. O que fica para mim, Léo, é uma gratidão imensa pela transformação que eu tive, né, que eu passei por uma transformação muito grande, pessoal, com o trabalho da UPE. Eu aprendi muito. Eu diminuí assim, o meu nível de ansiedade, nem sei qual seria a porcentagem. Eu me trabalhei muito. Olha. E hoje eu me vejo uma pessoa muito diferente, com uma outra visão de mundo. Que legal. Então eu sou muito grata porque o meu trabalho me transformou numa pessoa melhor, né? Então isso para mim é emocionante até quando eu penso no que a gente realiza e como eu sei que é verdadeiro o que a gente impacta a vida de alguém porque eu senti em mim. Nossa, então, é tão legal você falar isso, porque sabe que tem momentos que às vezes eu não tô legal, ou tô triste, ou sei lá, tô com alguma questão. Você sabe que eu sou muito sensível. Sim. Quando eu tô triste, eu lambo asfalto quente, né? Quando eu tô feliz, eu beijo as nuvens. Você me conhece. Eu sou muito sensível, é verdade. Você sabe muito bem. E muitas vezes eu abro o livro do AP e falo, gente, isso aqui é muito legal. Eu vejo um filme, parece um vídeo. Que você lê e fala, por que eu não estou fazendo isso? Que legal. Então, o trabalho nos salva de nós mesmos. Muito, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. A gente tem que trabalhar com aquilo que nos salva. Tanto nos salva como do resgate, como nos salva. Salve! Sim. Né? O que é que a gente salva? O que é que para nós é bonito, é precioso, é sagrado? E se é cortar cabelo, se é fazer design visual, de logotipo, se é preparar com som, seja lá o que for, né? Porque é isso, aí é muito melhor que trabalhar. É uma vida. É verdade. Não é uma vida. Sei lá, eu não sinto que eu estou agora trabalhando. Não, eu tô vivendo, é minha vida. Verdade. É isso. Né? Eu acho que é isso, essa separação dia útil, dia não útil, isso aí cada vez menos. Claro que tem meta, tem objetivo, tem foco, tem a roupa, mas, puxa vida, é sobre construir uma história, né? Porque no fim do dia, né? Quando a gente estiver lá perto de ir embora dessa vida, a gente vai olhar para trás e falar assim, valeu? Essa vai ser a grande pergunta, né? E aí, valeu? Sim. Foi legal, meu. Você se divertiu? Foi bom, meu. Foi bom. Né? Acho que é isso que Qual a gente vai se legado, perguntar. né? Qual é o seu O que legado? você deixou? O que você fez para o mundo? E foi legal. Acho que essa pergunta é muito importante. Eu me vejo, às vezes, no último dia da minha vida, olhando e falando, pô, foi legal. Valeu a vida que você construiu, você curtiu, né? E você, Tadeu? Conta aí. Léo, tudo é uma construção, né? São momentos, são detalhes que você vai, a partir do seu sonho, né, construindo. E qual é o meu conselho que eu falo para os futuros empreendedores, né? As coisas não vêm prontas, né? É você construir, né? Vai ter um monte de situações que vai para a gente desistir, não é difícil, né, não são poucas, de um sonho, né? Vai ter muitas situações que você vai falar, será? Esse será é um problema, porque esse será às vezes está na sua cabeça, Sim. mas ela vem de fora
porque as pessoas começam a duvidar daquilo que você está falando. Sim. Às vezes, porque você não tem a certeza absoluta, você tem, né? Você tá idealizando, né? algo que você Idealizando acredita que é legal. Sim. Aí quando você começa a ouvir, mas será? Esse será fica na sua cabeça batendo o tempo todo, né? E aí você tem que entender que é botar energia, acreditar de verdade e fazer o seu melhor dentro daquele momento que você vive. Porque o meu melhor em 2003, quando eu te conheci, né, eu dei o meu melhor naquele momento, das condições que eu tinha naquele momento, diferente Isso. do hoje. Hoje talvez eu dou o meu melhor de uma forma muito maior, né? Porque tem mais condições Sim, do que há 20 anos exato. atrás, né? Mas a gente deu o nosso melhor há 20 anos atrás de tudo que a gente tinha naquele momento, né? Exato. E agora é muito fácil falar desse sucesso que é o OP hoje, né? Dos números, das metas que a gente está falando. A FTD colocou meta em 5 anos. Hoje eles batem meta há 7, 8 anos eles batem as metas, né? Porque Meses é muito mais do que uma antes de meta. conquistar, Para eles hoje o OP é ano. muito mais do que uma meta, né? Exato. Exato. E só para falar de sonho, você falou o que você deixaria de mensagem para o sonho. Tem uma frase que me ajudou muito e que ela é muito simples e ela diz assim: a gente não envelhece porque o tempo passa. A gente só envelhece quando a gente deixa de sonhar. Ah, que lindo. Então, não envelheçam. Que Não lindo. deixem de sonhar. Olha, eu estou muito, muito, muito feliz. Essa é uma conversa que eu queria ter há tempos. Eu espero que essa nossa conversa aqui tenha, de alguma forma, tocado o coração de educadores, de pais e mães que vão conversar sobre isso com seus filhos, de adolescentes, de alunos nossos, né? De gente que queira conhecer a metodologia OPE. E a gente tem hoje esse orgulho de ter construído, aberto esse caminho do socioemocional no Brasil, que hoje é lei, mas para nós há mais de 20 anos é lei. Nós somos a primeira e única metodologia que se apresentou como caso de sucesso na ONU. Exatamente, você ouviu bem, na Organização das Nações Unidas, em Genebra. Nós estivemos lá no Simpósio Internacional Formando Lideranças para o Desenvolvimento Futuro, olha que chique. Nós ganhamos a medalha de Ordem do Mérito alguns poucos anos atrás, 2 anos atrás. Este ano ganhei a medalha Nobel da Paz pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, pelo nosso trabalho, pelo reconhecimento do que a gente traz para a sociedade brasileira. E como o Tadeu falou, ainda tem muito mais, como a Silvana falou. A gente não vai envelhecer, ao contrário, a gente vai se tornar sábio. A gente não vai ficar velho. Velho é aquele que para de sonhar e para de fazer, porque nós acreditamos e procuramos colocar para os nossos alunos 2 grandes verdades. A primeira delas é que muitas vezes a distância entre o sonho e a conquista tem um nome, atitude empreendedora. E sonhar é bom, muito bom, sonhar é gostoso sonhar. Muito bom. Mas tem uma coisa muito melhor que sonhar: realizar. Então, quer saber? Como eu sempre falo e vou dizer para sempre, sim, você pode. Um brinde a você, um brinde a vocês, querido. Um brinde à vida, que nós sejamos sempre os guardiões da certeza de que a vida vale a pena e que a gente seja capaz de trazer para o nosso aluno, para as nossas famílias, para a sociedade brasileira essa certeza: sim, você pode. Você pode ser mais feliz, você pode ser mais saudável, você pode brilhar mais, você pode ter uma vida com mais cor, calor, sabor e amor. Vai ser feliz e vai fazer o mundo feliz com a sua presença. E falando em felicidade, trouxe aqui, olha, um mimo muito especial. Essa mulher, eu sou fã dela e do trabalho dela, é a Janine. Tem um para você. Obrigada. Tem um aqui para o Tadeuzito, com um agradecimento aqui do nosso espaço. Posso um para passar cada um, pra é ele? exatamente o mesmo. Obrigada. A Janine é uma chefe de cozinha. Ela é formada pela Cordon Bleu. Só trabalha com ingredientes naturais, selecionados. Ela é uma designer gastronômica, adoro. E ela mandou aqui como um carinho. Posso né? mostrar? Pode mostrar. E tem até o nosso logo. Você vê que a gente vai empreendendo. Sim, você pode. Exatamente. Nossa, que delícia. Yes, temos Maravilhoso. caneca. Yes, temos delícia. vivos. Temos Yes, tudo. temos Silvana, Obrigada, temos Léo. Tadeu e temos você. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Compartilhe esse episódio. Fica sempre ligado. A gente vai ter muitas conversas mais. Ainda vou trazer os profissionais do nosso time para falar dessas temáticas todas. Escolas, alunos. Tem muito mais. Sabe por quê? Porque nós gostamos da vida e sim,
você pode.